Então, o que eu acho que o curso, às vezes, na hora que você vai trabalhar numa empresa, o que falta do curso? Acho que engenharia de software a gente tem pouco, tem uma matéria obrigatória, tem algumas optativas e tal, mas então às vezes sente falta. Então o que vocês podem, bom, o que adianta vocês saber isso? O que adianta é que vocês podem, de certa forma, ir correndo atrás desse tipo de informação por conta própria. Então, ou na disciplina de engenharia de software, sabendo já que é uma disciplina só, que aquilo vai fazer falta. E não digo nem só para a empresa, tá? Eu digo assim, se você for fazer um software de grande porte, mesmo que for acadêmico, vai fazer falta esse tipo de conhecimento. Porque, em geral, os EPs são situações meio artificiais, no sentido que você programa sozinho. Em geral, se você vai fazer um programa suficientemente complicado, você não vai programar sozinho. Você faz uma interface que é totalmente artificial, tipo, o usuário sempre vai fazer certinho, na prática não é assim. Então tem uma série de coisas que tudo bem para o EP, porque o EP quer focar naquela matéria, ele não quer focar em ser um software tipo, que na prática vai funcionar bem e tal, mas que podem te fazer falta. Então, às vezes, durante o curso de engenharia de software, em vez de encarar um curso tranquilo, não vai ninguém tomar pau, às vezes correr atrás de fazer um curso mais forte. Então, experiência com tecnologias, então às vezes vocês vão, por exemplo, passar o curso aí e usar poucas linguagens, aí vocês vão usar, sei lá, C e Java, não sei se vocês estão aprendendo, C, né? Ou é Java? Python? Ah, que legal. Legal. Quando eu fiz era C, acho que teve uma época que mudou para Java, agora tem Python, legal. Mas de qualquer forma, esse negócio de linguagem, é assim, você não pode falar, não, eu só lido com essa linguagem e sinto muito. Aí você vai, eu sou um programador Python. Por mais que Python seja uma linguagem legal, seja a sua preferida ou não, mas mesmo para falar em preferência, você tem que conhecer um número suficientemente grande aí de linguagens para definir. Mas o lance você não pode se prender a isso. Então, vale a pena aprender um pouco de linguagem de cada paradigma. Vocês têm uma matéria que chama paradigmas de conceitos e linguagem de programação, não sei o quê, que vocês vão ver paradigma funcional, que é uma família de linguagens, Lisp e outras, e programação orientada a objeto, que tem Smalltalk, Python, Ruby. Então, se aprender pelo menos uma linguagem de cada família, porque na prática, ao longo da vida, vocês vão ter que aprender outras linguagens, porque vai surgir uma nova, mas a ideia é, se você sabe os conceitos bem, os paradigmas de programação bem, é relativamente fácil de aprender a ferramenta em particular. Então, não uso, sei lá, Visual Studio, eu vi escrito na lousa, mas, enfim, você está acostumado a usar Eclipse, aí a empresa usa Visual Studio. Se você já usa o Eclipse, geralmente não é tão dolorosa a mudança, entendeu? Mas, de qualquer forma, qual que é o problema? Às vezes, na hora de você pôr num currículo, você não vai pôr o Visual Studio, porque você ainda não sabe. E, às vezes, isso te atrapalha um pouco, porque, às vezes, o que a gente aprende aqui não é o que a indústria mais quer. Não que o que a indústria queira é o que seja melhor, hein? Não estou falando isso, muitas vezes não é. Mas, então às vezes vale a pena ter isso em mente e aprender por fora para, na hora de, se quiser conseguir um trabalho, facilita. Então, uma coisa aqui que vai acontecer, quantos de vocês usam Linux em casa? Poucos, bem poucos. Tá. Por que vocês não usam Linux? Motivos, vai? Não roda jogo. Hã? Não roda jogo. Outro, não, tudo bem, é um bom motivo. Outro. Hã? Tá bom, tá bom. Não, então, o que eu acho assim, eu não vou nem entrar na discussão, que eu acho que se você ficar falando qual que é melhor, acho que é uma pergunta que não, a pergunta tá mal formulada, entendeu? Falar qual que é melhor não faz sentido. Depende da aplicação, depende da situação, depende do contexto. Agora, uma coisa o Linux já foi chato de instalar antes. Na época que eu entrei, era complicadinho instalar, configurar os drivers, o som, não sei o quê. Hoje, é trivial, é mais fácil do que instalar... Não, mas é trivial mesmo. É trivial mesmo, é mais fácil do que instalar o Windows. Não, para ter uma base de computador é mais fácil. Você aperta avançar menos vezes. Estou falando, eu tenho o CD do Ubuntu aqui, a última versão. 8.04. Vocês baixem o Live Boot, dá para você rodar sem instalar no HD, dá para você fazer Live Boot.
Então você põe lá, boota pelo CD, você vê como que é o negócio, você já usa, então não, nem afeta lá o computador do papai e mamãe. Então se você for fazer um EP, não sei o que, você pode dar o live boot, faz, usa lá o GCC, o que você precisa, depois tirou, voltou normal, não afetou nada. E mesmo para instalar, é muito mais fácil, mesmo se você quiser fazer um dual boot, alguma coisa, então hoje é muito mais fácil. Então acho que não tem muita justificativa para você não instalar. Não precisa ser o que você vai usar a maior parte do tempo. Pode ser que você prefira o Windows por qualquer razão, seja por jogo, porque aplicação de áudio, por exemplo, eu trabalho bastante com a parte de computação musical, é a minha especialização. Então muitas aplicações de áudio, as melhores são a que tem para Windows ou para Mac, mas não tem para Linux, pela questão de ser software comercial. E então às vezes o que você pode fazer é ter dual boot. Então acho que, sei lá, dá para conversar às vezes com seus pais e o dual boot não tem tanto problema. Ou rodar numa máquina emulada. Então hoje em dia você tem esse negócio de emulação, VMware, não sei se alguém já ouviu falar, ou VirtualBox. Então você pega e instala dentro de uma máquina emulada. E aí, pô, entendeu? Por que eu acho? Acho que em vez de você ficar, ou Windows, aí faz o grupinho dos caras que usam Windows, ou Linux. Então, pô, todo mundo acho que deveria usar os dois. Porque na prática você vai conviver, assim, eu não vejo no futuro próximo um sumir e só existir o outro. Entendeu? Na verdade, eu acho que Mac é um negócio que a gente fala pouco, porque no Brasil é relativamente impopular, mas é um negócio que tá vindo aí com força, e tem as versões novas do Mac são baseadas no Unix também, então tem muitas similaridades, então você aprender Linux serve também para você programar para Mac. E essa é a ideia. Agora vocês têm tempo para pôr um negócio e falar, puta, não tem ideia do que faz. Aí vai, fuça, e aprende, tal. Se vocês não fizerem isso agora, provavelmente vocês não vão fazer nunca mais. Entendeu? Vocês vão ficar com a imagem de que, Linux eu só uso no laboratório, com o mínimo que tem que usar e tal. E às vezes tem uma série de... Às vezes não, com certeza tem uma série de vantagens, principalmente do ponto de vista de um desenvolvedor, entendeu? E uma coisa que o Paul Graham, que é um cara, é um ensaísta, é um cara que fez grana com computação, é um dos caras responsáveis pela popularização de filtros bayesianos e tal. E ele é ensaísta hoje em dia. Eu gosto muito de ler o que ele escreve e uma das coisas que ele fala é que hoje em dia, com esse negócio de aplicação web, você tem total liberdade para escolher a linguagem que você quer programar. Porque o usuário que acessa lá sei lá, vamos imaginar o Orkut, faz diferença qual linguagem que o Orkut foi escrito? Então você pode usar Python se você quiser, você pode usar Ruby, você pode usar o que você quiser. Então você pode também usar Linux, você pode usar Windows, você pode usar o que você quiser. Então vocês devem procurar o que é melhor para vocês, porque cada vez mais vocês vão ter liberdade nesse sentido. Depende da empresa, você vai, não é bem assim, né? Mas muitas vezes vai. Então, LaTeX também já ouviram falar? Não? É um sistema de tipografia para matemática. Então, às vezes, por exemplo, você vê um paper matemático cheio de símbolo e forma. Hoje o Word melhorou um pouco, né? O Word Equation dá para fazer algumas coisas e tal, mas mesmo assim o LaTeX fica mais bonito quando você faz fórmulas. Tem uma série de vantagens de ficar um negócio estruturado. Imagina um HTML, assim, talvez. Então é um negócio estruturado, então dá para você fazer links entre as partes e tal. Só que é chato pra caramba se você for fazer no código. É que nem se fazer HTML no código. É um negócio extremamente chato. Então, às vezes, muitas vezes isso cria uma repulsa. Não vou usar. Mas hoje em dia tem um negócio chamado Leaks, que é como se fosse o front page para LaTeX. Então, mas o que eu quero frisar aqui é, em geral, não fica assim, não, ou sou a favor ou sou contra. Não, vamos ver o que tem de bom isso aí. Mas não quer dizer que eu vou escrever receita de bolo para minha avó no LaTeX, não é isso. Mas também não, se tem um relatório do EP, por que não usar LaTeX? É mais apropriado. Então acho que tem uma visão mais assim, de agregar as coisas e não de ou um ou outro, não exclusiva, inclusiva. Então a mesma coisa do software livre versus software comercial. Você não tem que ser só a favor do software livre ou só a favor do software comercial. Acho que tem casos e casos, entendeu? Tem casos que faz sentido o software livre, o modelo se aplica e floresce ali. Tem casos que não, que se não tivesse dinheiro envolvido nunca ia ter aquele software. Então, assim, não é para não discutir isso, discuta, se informe, mas não polarizar totalmente, entendeu? Acho que isso é negativo. Muitas vezes você vê, às vezes, o pessoal polarizando, não é, acho que é a melhor forma aí de se posicionar. Então, quase todas as ferramentas livres operam em diversas plataformas. Então, isso para, vamos dizer, minimizar o choque de transição. Então, se você quer usar o GCC, dá para você usar o GCC no Windows, dá para você usar o GCC no Mac, dá para você usar uma série de outros aplicativos GNU no Windows. Então é isso, aprender aí o nome um do outro, aí não sei se vocês já
se conhecem ou são grupinhos desconexos, e formar grupo de estudos, se ajudarem. Então, justamente nessas matérias punk, em vez de cada um sofrer sozinho, acho que se unir pode resolver muito mais facilmente o problema. Organizar eventos sociais aí para vocês conhecerem, seja jogo ou o que for. E criar projetos em parceria. Aproveitar que vocês têm tempo livre e às vezes criar um jogo, criar um projeto aí livre para ir tendo a experiência de desenvolver um software em cooperação, e aí vocês têm a liberdade de programar o que vocês bem entenderem, né? O que vocês... não é pela grana. Então a conclusão é: o que não mata torna mais forte. Ou seja, o curso é punk. Não, o curso é punk, é difícil, mas isso faz uma diferença, entendeu? No final, você vai ver, pô, mas sofri tal, mas foi útil. Mas o meu ponto é assim, não estou querendo frisar que é para sofrer, hein? A ideia toda é o contrário. Mas, que nem eu usei a analogia para ele ali, eu falei que é uma imagem que o Paul Graham fala, que o que você faz aqui na universidade, em geral, vai acabar sendo alongamento cerebral. Que nem se faz alongamento antes de correr. Você não vai esticar tanto a perna na hora que você for correr. Mas se você estica tanto antes, na hora você não tem cãibra. Então é mais ou menos a mesma coisa. Se você for trabalhar na indústria, você provavelmente não vai usar todos os cálculos e as álgebras que você estudou. Se for na academia, mais provavelmente, mas de qualquer forma, estudar além te dá essa tranquilidade de problemas mais mundanos serem mais indolores aí.